Bom, pessoal, meu nome é William e na videoaula de hoje vou estar mostrando aí para você como criar um formulário para exclusão de registro usando o recurso de VBA do Excel. Vou abrir aqui uma planilha. A gente estava trabalhando na última videoaula, onde a gente criou um formulário e um registro após a última linha digitada. Tá? Então a gente clica aqui no botão, vou colocar um código 4, produto guarda-roupa, descrição 4 portas e preço R$600. Vamos dar um inserir. Beleza, registro inserido. Deseja inserir outro registro? Não, vou fechar, ok? Então a gente vai criar aí um formulário para a gente poder excluir um registro desse, caso a gente queira, ok? Então a gente vem aqui, olha, na guia desenvolvedor, para habilitar aqui a guia desenvolvedor e as macros, assistam às videoaulas anteriores, que em cada uma delas eu mostro, tá, como faz isso. Então vamos lá, venho aqui em Visual Basic, vamos criar um formulário aqui agora. Venho aqui em cima, debaixo do menu Arquivo, escolho User Form, User Form. Vou criar aqui, olha, um rótulo, uma label, e digitar. Venho aqui em Caption e coloco aqui, né? Digite o código. Beleza. Aqui eu vou criar uma caixa de texto, uma test box, para eu digitar o código que eu preciso. Beleza. Vou criar um botão aqui agora de comando. Excluir. Um outro botão aqui escrito sair, caso queira sair do formulário. Vou dar 2 cliques nesse sair e vou colocar o código para ele poder sair. End. Só isso. Vou aqui em Useform 2, porque o Useform 1 são os códigos, né, da videoaula anterior, tá certo? Então Useform 2. Muito bem. Quando eu clicar, digitar o código aqui, olha, e clicar em excluir, o que eu quero que ele faça? Então vamos lá. Eu preciso primeiro posicionar o seletor em alguma célula para começar a pesquisa. Então eu venho aqui, range, vou colocar 3. Ou seja, na minha planilha do Excel ele vai posicionar na célula A3. Poderia ser qualquer coluna, coluna B, coluna C, tá? Mas eu vou procurar pelo código. Ponto select. Aqui eu vou colocar uma estrutura chamada for, que é uma estrutura de repetição, tá? For, vou colocar aqui um contador, conte, mas poderia colocar uma letra A, B, C, I, tá? K, vou colocar um conte, recebe 1 do 20, ou seja, conte está valendo 1, e ele vai até o número 20, ele vai incrementando. Vou colocar um nest aqui, olha, para finalizar o meu comando for, início e fim. A cada vez, como ele é uma estrutura de repetição, cada vez que ele vai
Ao final ele volta e incrementa o conte de 1. Por exemplo, o conte está valendo 1 agora. Ele volta, vai estar valendo 2, 3, 4. E ele vai pesquisando cada célula. Ele vai posicionando o cursor para mim em cada célula. Tá certo? Cursor não, né? O seletor. Em cada célula das 20 células que eu pedi para ele verificar. Tá certo? Mas verificar o quê? Agora eu vou colocar aqui um if, é um se da vida. If, ou seja, se active cell. Se a célula ativa for igual a teste box ponto teste, então dentro, ou seja, faça, colocar um end if aqui para finalizar a estrutura if aqui, olha, tá? Então o que eu quero que ele faça? Eu pedi para ele, olha, se a célula ativa for igual ao teste box teste, o que ele vai fazer para mim? Ele vai deletar a linha. Tranquilo? Vai deletar a linha. Então, para eu deletar essa linha, eu tenho que digitar o comando active cell ponto, dois L's aqui, ponto entire row ponto delete. Olha aí. Então, se ele achar, se o valor for igual ao teste box, vamos dar uma olhada aqui no useform, se o valor que eu digitar aqui for igual ao encontrado, então eu quero que ele exclua a linha inteira. Por isso esse comando, ok? Só que aqui, depois do if, do end if, eu tenho que colocar aqui, olha, active ponto offset, colocar para ele a linha que ele vai posicionar, para ele subir uma linha, né? Em qual linha? Uma linha após a última digitada e 0, coluna 0, que seria a coluna A. Ponto ativar essa célula, ok? E aqui no finalzinho, depois do for, então ele vai passar pelas células, uma por uma, e vai verificar se o valor é igual ao teste box. Se encontrar, ele deleta, tá certo? E aqui no finalzinho, eu vou voltar a selecionar a célula A3. Então, posicionar na célula A3. Vamos lá? Vamos ver se funciona. Useform 2. Mandar executar. Procurar o registro 1 aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos ver o que está errado. Tá. Tem que colocar um select aqui, olha. Ponto select. Beleza, vou dar um terminar. Executar aqui. Procurar o código 1. Excluir, beleza, já está excluído lá na planilha. Se eu procurar de novo, ele não vai excluir nada, porque ele não encontrou o código. Vou excluir o código 2. Excluindo o código 2. Ok? O que eu preciso, então, para excluir um registro, é só essa caixinha, só essa estrutura. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho agora. Vou clicar no formulário. Cliquei aqui no meio do formulário, venho aqui em Capture e colocar aqui, olha,
excluir registro. Para ficar um título bacaninha ali em cima, né? Registro, beleza. A gente poderia criar uma estrutura aqui também para que fosse enviada uma mensagem, tá? Se eu desejo excluir ou não registro, ok? Então o que eu preciso para poder excluir o registro é só isso, mas eu posso incrementar com outros códigos aqui também. Por exemplo, eu quero que ele faça isso para mim, olha. Por exemplo, se a célula ativa for igual a test box, eu quero que ele emita uma mensagem. Vou colocar aqui, olha, resposta recebe MSG box, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspa, colocar registro encontrado. Vou colocar o número 3 aqui, vírgula 3, para ele me dar 3 caixinhas de opções, 3 botões de opções, sim, não e cancel. Vou colocar aqui excluir, para ele dar uma barra de título com esse nome. Tá, ok? Então eu estou colocando aqui que resposta, uma variável resposta, está recebendo o valor que eu pressionar nesse botão, ok? Então tá. Beleza. Então eu vou colocar aqui um end if. E vou colocar aqui embaixo, olha. Se eu pressionar o sim, aqui olha, registro encontrado. Eu vou incrementar aqui, né? Deseja excluir. Deseja excluir? Registro encontrado. Deseja excluir o registro? Se eu pressionar sim, ele vai vir para esse hífen aqui depois, olha. Se resposta igual a VB yes, faça. Ou seja, se eu pressionar sim, aí ele vai apagar. Aí ele vai executar esse comando. Se eu pressionar não, ele não vai fazer nada. Ok? Vamos lá, ver se funciona. Vamos dar aqui um executar. Muito bem, 3. Vamos ver se ele vai encontrar. Encontrou. Registro encontrado. Deseja excluir? Se eu falar que não, não vai fazer nada. Vou de novo, excluir. Deseja excluir? Sim. Ele vai e apaga o registro. Ok? Bom, galera, essa daí foi mais uma videoaula. Como excluir um registro. Na próxima videoaula aí vamos estar mostrando como fazer uma pesquisa no Excel usando o recurso de VBA. Ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.